Olá, tudo bom? Aqui é o Rafael Cruz, o Nerd Rico. Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série de entrevistas com grandes experts. Tá? E como você já sabe, a temática da nossa série de entrevistas é para falar sobre conteúdo e relacionamento. Criação de conteúdo e relacionamento com a audiência, com o cliente. Tá? E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que certamente você já ouviu falar, se já não acompanha, né? Que é o Conrado Adolfo. Conrado Adolfo é uma das maiores referências no Brasil de empreendedorismo. Ele é, para mim, ele é a maior referência em marketing digital. Tá? É um cara palestrante, escritor, ele é autor, inclusive, do best-seller Os 8Ps do Marketing Digital. E eu tô com ele aqui hoje, ele topou aqui a nossa entrevista, participar dessa série de entrevistas. Para mim está sendo uma grande honra poder entrevistá-lo. Bom, e o Conrado, cara, ele é conhecidíssimo por produzir muito conteúdo de qualidade, tá? O Conrado, ele na verdade não mede esforço para produzir conteúdo, ele produz conteúdo de qualidade e conteúdos densos sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, enfim. E na verdade é uma fonte de inspiração para todo mundo, inclusive para mim também, né? Eu consumo muito o material dele, alguns são até longos, né? Como o podcast do Mini7, né? Foi o primeiro no caso, né? Tinham 3 horas e pouco, né, Conrado? E eu ouvi aquele podcast uns 4 dias. E eu ouvi aos pouquinhos, né? Mas, cara, toda vez que eu ouvia, eu falei, caraca, a minha cabeça explodia com alguma novidade, né? Que você contava. Eu falei, poxa, às vezes é óbvio, mas você não pensa, e às vezes realmente você não conhece a informação e aquilo muda completamente a tua percepção, né? Mas eu queria perguntar pra você o seguinte, Conrado. Você que é um cara que produz muito conteúdo e todo mundo conhece muito bem essa tua produção, né? De onde vem tanta inspiração para tantas ideias que você tem, cara? Como é que funciona esse processo de criação? Tem um ritual, tem um método? Como é que funciona? Tá, boa pergunta. Não tem um método. Talvez eu tenha algum método que eu não consigo descrever, mas não tenho um método. Mas o que eu acredito é que, por exemplo, eu vou contar um caso que vai deixar bem evidente isso que eu vou falar. Eu entrei no mercado de internet em 2002, mas em 2002 eu estava fazendo site, eu não estava exatamente dentro do mercado. Quando foi em 2004, eu fui contratado para fazer uma palestra e o que eu entendi, acho que foi 2003, 2004, o que eu entendi naquela época? De marketing. Por quê? Porque eu tinha estudado muito marketing, eu adoro marketing, tinha trabalhado em agência, então marketing ela estava na veia. E sempre gostei de vendas, que tem muito de estratégia de mercado, muita detecção de público-alvo. Isso no colégio, eu já tinha esses insights, mas eu não sabia que aquilo tinha teoria por trás disso. Só que essa empresa, ela só dava palestras de tecnologia. E quando eles me perguntaram, Conrado, e ela de um amigo de uma amiga minha, então eu estava tentando me achar ainda ali, e ele perguntou para mim, o que você sabe falar? Eu falei, não, eu posso falar sobre marketing. Aí ele falou o seguinte, cara, mas a gente aqui só dá palestra ligada à tecnologia. E então, marketing não entra. Aí eu olhei e falei, tá, então eu vou falar o seguinte, eu vou falar sobre marketing, só que na internet, marketing digital. E não existia marketing digital. Em 2003, 2004, marketing digital era uma utopia. Então, o que eu fiz? Eu criei uma palestra que utilizava aquilo que eu já estava começando a aprender de internet, que lá nos Estados Unidos estava começando a ficar mais forte, as estratégias, fazer site lá 5, 10 anos na frente, e eu fiz uma palestra de marketing, mas como que os princípios de marketing iam ser utilizados na internet. Então, segmentação de mercado, posicionamento de marca, pesquisa de consumidor, criação de produto, tudo, só que no meio online. E com isso daí, o que eu quero exemplificar? Que para você criar conteúdo, a melhor maneira é você ter uma leitura multidisciplinar. Eu leio de tudo, Excelente dica. Diga. Não, excelente dica, cara, excelente dica. Outro dia eu estava lendo um livro de roteiro de cinema, do Sid Field. Sid Field. E eu amo roteiro, eu amo cinema, eu gosto muito, sou realmente cinéfilo, e eu quero fazer um filme, eu tenho mais ou menos na minha cabeça aqui o filme, eu quero fazer um filme, então eu li o roteiro de cinema. Aí, uma outra época da minha vida, eu tive a ideia de fazer uma peça de teatro, que também está toda escrita na minha mente aqui, só falta alguém escrever, porque eu não sei como escrever peça de teatro, eu tenho a ideia e mais ou menos o diálogo. E aí eu li um livro de como escrever peça de teatro. Então, você tem que ter um tempo
que é para você ter ideias malucas e estudar sobre aquelas ideias malucas. Eu já li sobre tarô, eu já li sobre misticismo, eu já fui bem místico, hoje eu sou laico, eu já fui bem esotérico, eu já acreditei em muita coisa, assim, na minha busca, na minha constante busca por saber quem eu era. Isso ainda quando eu estava na 6ª série, tinha 13 anos. E então eu li de tudo. Se eu estou num lugar, sei lá, vou cortar o cabelo, eu pego aquela revista Caras e eu leio a revista Caras. Então é importante que você não se feche no teu mundo. Porque o que é criatividade? O Murilo Gun fala isso e eu adoro. Criatividade não é você criar uma coisa nova. É você pegar duas coisas, juntar essas duas coisas e aí sim aparecer uma coisa nova. Uma terceira coisa é como um filho, né? Tem o pai e a mãe e sai um negócio diferente daqueles dois. Então a quantidade de conteúdo é sempre em cima de... Uma outra coisa também importante é observação crítica dos acontecimentos. Você tem que viver no presente. Algumas pessoas vivem no futuro, outras pessoas vivem no passado. Então a pessoa, ela está conversando com você, mas ela não está prestando atenção em você. Ela está pensando no que ela vai fazer depois, ela está pensando... Então ela perde o presente. Ela está sempre vivendo num tempo que na verdade não existe. O futuro não existe, cara. Assim como o passado também não existe. Você pode falar, não, mas o passado existiu. Ele só existe agora na sua mente. E mesmo assim a gente muitas vezes inventa o passado. A gente tem lembranças que não aconteceram. E a gente inventa, né? E com isso daí, você tem que viver no presente. Quando você vive no presente, você presta atenção em tudo que está acontecendo. Mas na hora que você presta atenção em tudo que está acontecendo, aí de fato você consegue captar os elementos, captar a sensação. Então, um dia, eu estava, sei lá, qualquer dia, eu estou andando, eu vejo uma cena e eu falo, nossa, essa cena me lembra tal coisa, nossa, eu vou escrever sobre isso. Só que aí eu adapto, obviamente, aquela minha percepção para o meu mundo. Porque, naturalmente, quando eu vivo 24 horas desse mundo, tudo que eu vejo, eu adapto, tudo que eu vejo, eu crio alguma lição de vida para mim. Eu tenho um caderno de notas no Evernote, eu adoro Evernote, que é o caderno se chama O que eu aprendi com a vida. Tem uma quantidade exorbitante de frases, de fotos, tudo, eu vou colocando tudo lá dentro. E de vez em quando eu olho e vou fazendo o radar, eu vou escaneando aquilo dali. Então uma coisa que eu aprendi com a vida um dia, tem lá uma frase que eu lembrei agora. Sorria para os outros, mas não se iluda com o sorriso dos outros. Então tá lá. Por quê? Porque um dia eu fui num evento, uma pessoa veio me cumprimentar, sorriu para mim, tirou foto comigo e tal, e aí depois eu peguei essa pessoa falando mal de mim no Twitter. Eu falei, nossa, aprendi mais uma. Ainda me chamou do homem do livro da capa vermelha, né? Então, super-homem, né, aquela capa vermelha e tal. Mas hoje isso aí faz tempo já, isso aí não é mais relevante. Mas a questão é que eu li aquilo e falei, nossa, cara, até pouco tempo atrás a pessoa tirava foto comigo, né? Agora, então, essas coisas, né? Você tem que ir colocando tudo lá dentro, tudo lá dentro, tudo lá dentro. Porque quando você coloca as coisas lá dentro, você, nesse teu manual, né? Você começa a viver, você começa a perceber as coisas e aí dali você tira uma quantidade infinita de conteúdos para você produzir na sua área, mas trazendo sempre coisas de fora. Não fica fechado no seu mundo. A pior coisa, por exemplo, publicitário. Eu trabalhei em agência. Publicitário anda só com publicitário. É errado. Tem que andar com engenheiro, com cozinheiro, com chefe de cozinha, com dona de casa, com todo mundo. Você tem que conversar com todo mundo é igual, não tem diferença. Mas o Winston Churchill ele tem uma frase que eu adoro, uma frase que eu adoro. Eu nunca encontrei nenhum homem que não tivesse pelo menos uma coisa para... Não, eu nunca encontrei homem algum que não fosse melhor do que eu em pelo menos um aspecto. Quer dizer, todo mundo tem algo para te ensinar. Então, a produção de conteúdo vem diretamente da minha observação da vida e das coisas que eu leio. E eu leio sobre muita coisa, muita coisa. Excelentes pontos. Eu até tentei memorizar aqui alguns pontos que eu quero comentar, porque na verdade eu quero comentar muitas coisas. Vou tentar resumir para não ficar muito extensa aqui a entrevista. Olha só, cara, você sabe que você é nerd, né? Eu sou totalmente nerd. Porque, na verdade, o nerd, na verdade, tem vários tipos de nerd, né? Mas, de forma assim, geral, o nerd é aquele cara que é viciado em conhecimento. Ele gosta de aprender muitas coisas, né? Ele gosta de olhar para tudo e entender as coisas, ele gosta de entender como funciona, enfim, tudo, né? E você tem essa curiosidade nativa dentro de você, né?
Conhecimento me dá orgasmos, assim. Eu olho para uma... Por exemplo, outro dia eu estava vendo o Herói das Mil... Estava lendo o Herói das Mil Faces, que é o livro que deu origem à Jornada do Herói, do Joseph Campbell. Isso, é o livro do Campbell, né? Eu estava lendo aquele livro e falando, cara, isso aqui, nossa, isso aqui é muito legal. E cada desperta, cada história, cada link é uma explosão cerebral, né? O insight é isso, o insight é uma explosão cerebral. Então, quanto mais você adquire conhecimento, porque você tem mais repertório para perceber muito mais coisas em coisas que geralmente as pessoas não percebem nada. E a partir daí é que você vai criando as suas referências, né? Você vai... Música também, música, história da música, te ensina muita coisa. Biografias te ensinam muita coisa. Não só biografias, agora eu estou lendo Criatividade S.A., que é do Ed, como é o nome dele? Que é o fundador da Pixar. E cada palavra, cada fato da vida dele dá uma explosão cerebral de alguma coisa que você fala, nossa, vou usar isso na minha empresa, vou escrever sobre isso. Isso aqui se liga com aquela outra coisa que está naquele outro livro. E aí você vai fazendo os links, as ligações, e isso cria mais sinapses, e com isso você lembra muito mais das coisas, e com isso você aprende muito mais e retém muito mais, quando você cria diversos caminhos da mente para chegar no mesmo lugar, né? E aí você fixa muito mais isso. Sim, verdade. Você também disse também uma coisa que, na verdade, foi a essência do que você comentou aqui agora, né? Que foi a questão de você ser multidisciplinar, você olhar para todos os lados para você poder ter inspiração, né? E isso é interessante porque muitas pessoas elogiam muito a maneira como eu escrevo, a maneira como eu conto história e tal. E algumas pessoas já sabem, mas outras não, né? Mas a minha formação é em quê? Cinema. Não sei se você sabe, Conrado, eu estudei cinema. Você conhece o livro que eu te falei, do Sid Field? Perdão, falhou aqui. Como? Você conhece o livro, o roteiro de cinema, do Sid Field? Conheço, por isso que você falou assim, já é um excelente livro. Então, na verdade, uma das coisas que eu adorava na faculdade eram duas, né? Que era roteiro e animação. Eu nunca curti muito ir para set de filmagem, então eu adorava escrever e criar histórias e formatar dentro daquela estrutura narrativa, clássica narrativa, né? E a animação, sempre gostei de animação. Nossa, muito legal. Muito legal. Pois é, então o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar criar conteúdo de verdade na internet, né? Que até então eu trabalhava sem criar conteúdo, eu prestava serviços, né? E aí, enfim, depois de um ano e pouco atrás, eu comecei a mudar o modelo de negócio, comecei a produzir conteúdo e eu comecei a perceber que o que eu aprendi em cinema, né, ou pelo menos aquilo que eu fui buscar mais em cinema, que foi escrever, roteiro, estrutura de narrativa, drama e tal, aquilo começou a me ajudar muito na maneira como eu escrevia, porque eu percebi que aquilo conectava com mais força a minha audiência, né? E as pessoas não sabiam por quê. Aí eu comecei a revelar, olha, isso aqui vamos estudar então storytelling, vamos estudar estrutura narrativa, porque esse que é o meu segredo, entre aspas, né? Mas olha só que interessante, esse segredo não está em marketing, está em cinema, né? Assim como também tem outras coisas, como você citou aqui, que você pode pegar em outro lugar, entendeu? Uma coisa que lá atrás, desde o 8Ps, eu bato na mesma tecla e as pessoas acho que não entendem, algumas, né? Que não existe marketing digital, não existe internet marketing, existe marketing. E mesmo marketing é uma organização de um monte de outras coisas que vieram da estratégia. Então, tudo misturado. O ocidental, ele tem uma mania de compartimentalizar, né? Ele tem uma mania de separar as coisas. É o famoso dividir para vencer, napoleônico. Sim. O ocidental, ele tem mania ele tem um raciocínio analítico. O oriental tem um raciocínio sintético. Ele olha e entende, ele sente, ele percebe. E eu gosto muito disso, porque hoje o Edgar Morin, que é um pensador francês, ele tem um artigo chamado Da Necessidade de um Pensamento Complexo. É um artigo aberto na internet. E é um artigo lindo, assim, um artigo lindo. E ele fala o seguinte, antes tinham poucas variáveis no mundo. Então você olhava as variáveis, analisava as variáveis, né, dividia as variáveis e entendia o todo. Hoje a quantidade de variáveis é enorme, é muito grande. Então, como é que você pode prever que uma bolha especulativa imobiliária nos Estados Unidos quebraria a Islândia? Né? Não dá mais para você prever. Então você não tem que analisar, porque não dá para você analisar mais. E aí, quando ele fala de pensamento complexo, que é uma das linhas de pensamento dele, ele fala justamente que você tem que ter um raciocínio oriental, que é um raciocínio sintético.
E tem muito a ver com intuição, tem muito a ver com explorar o teu subconsciente, aquela questão do blink, né? E com isso daí você observa o todo e você sente o todo. Porque não dá mais para você analisar as variáveis. Então quando a gente fala, isso é marketing digital, ou então, isso, eu me lembro que no colégio, uma coisa que eu achava um absurdo isso é geometria, na faculdade, no cursinho, no colégio, no cursinho. Isso é geometria plana, isso é geometria espacial, isso é geometria analítica, isso... Caramba, mas é tudo geometria, é tudo matemática, é tudo número, é tudo raciocínio. Por que a gente não aprende sentindo e não analisando, né? Eu comecei na faculdade de engenharia, então isso aí é por isso que eu falo disso. Então quer dizer, você tem que sentir. Então quando você sente, você olha e fala, tá, isso aqui não é marketing, isso aqui é marketing, é estratégia, é internet, é cinema. Quando a gente o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo cinema, a gente está fazendo vídeo, a gente está criando conteúdo multimediático. E é isso daí que impressiona e impacta as mentes das pessoas, e as pessoas vão lembrar disso. E é isso que o ser humano tem que se desapegar dessa coisa de tentar dividir para vencer. Tenta absorver o todo, tenta entender. E quando você entende o que você absorve, você absorve algo que é maior do que você cresce, você percebe, você vai aguçando a tua intuição para os caminhos, né? É como você gerenciar uma empresa. Não adianta você gerenciar a empresa, agora eu vou olhar só para o financeiro. Não, agora eu vou olhar só para a produção. Agora eu vou olhar só... Não adianta. Você tem que olhar o todo. Você tem que sentir. A empresa é como... Você gerenciar uma empresa é como dançar tango. Quer dizer, nem você subjuga a dançarina, nem a dançarina te subjuga. É uma dança em que um vai falando a vontade do outro e vocês vão dançando e você vai chegando na vontade da empresa e na tua vontade. E é um misto, é uma terceira coisa. E para isso você tem que ter a visão do todo, não a visão analítica, ocidental, tacanha, né? Pequena, tentando analisar só um pedacinho, ao invés de analisar o universo. Isso é uma herança forte da era industrial. Você divide. Eu sou bem nerd. Oi? Eu sou bem nerd, bastante. É verdade. Então isso também é uma herança também da era industrial, né? De você dividir tudo, ter que analisar tudo, desconsiderar qualquer coisa que tem a ver com a intuição, né? Enfim, nós estamos numa era diferente agora, bem diferente, né? Então, essa transição para uns dói, né? Que a gente está numa mudança de era. Exatamente. A gente está saindo da era da informação e a gente está indo para a era da transformação. Informação eu vi o teu... Você postou isso, acho que ontem no Facebook, hoje. As pessoas já têm muita informação. Elas não querem mais informação. Elas querem agora usar a informação para se transformar. E essa é a mudança de era que a gente está vivendo. Agora, nesse exato momento. E elas com uma mudança de era, lá na frente a gente vai olhar para trás e vai falar, o marco da mudança de era foi foi a Revolução Francesa, né? Aqui. Mas é lógico que antes aconteceu um monte de coisa e depois aconteceu um monte de coisa também. Então não tem muito, tem uma área nebulosa que pode demorar décadas e décadas, mas eu percebo essa coisa da intuição que a gente está vivendo uma era da transformação. Por que você tem que ser analítico ou intuitivo? Por que você tem que ser de humanas ou de exatas? Por que você não pode ser tudo? Por que você não pode... Por que o Vale do Silício é o Vale do Silício? Porque lá teve a tecnologia de algumas grandes empresas que foram para lá e os hippies. Quer dizer, você tem um universo artístico, intuitivo, ao mesmo tempo você tem um universo analítico, um universo tecnológico, e quando você junta essas duas coisas, aí você tem uma criação, que é o terceiro elemento, né? É isso que a gente tem que procurar sempre. O terceiro elemento é a humanidade com a exatidão, é o orgânico com o plástico. Quando a gente consegue essas duas coisas unidas, aí sim a gente se transforma num ser humano completo e vê o todo e não as partes. Sim, é interessante realmente. Eu até semana passada dei uma palestra no Rio, lá em Botafogo, que eu falei algo parecido com o que você acabou de falar, né? A questão dessa transição, né? Que realmente a área da informação, nós não estamos mais nela, porque a informação não é mais problema, né? A informação você encontra em qualquer lugar hoje, está fácil você encontrar a solução, está abundante, né? Então a questão hoje não é a informação, a questão é como você toma uma decisão em cima dela, em cima de uma informação que você escolher. É escolher uma informação, aí vem a transformação, vem a recomendação, né? Então nós estamos realmente numa outra fase, não estamos na informação. Então, excelente comentário, Conrado. Agora, pegando um gancho nessa tua filosofia, né, de ser multidisciplinar, enfim, e buscar olhar
com outro viés tudo que você está fazendo, não ficar preso na caixinha ali. Eu imagino que isso tenha um grande impacto na sua audiência, né? Essa tua maneira de enxergar o mundo e com certeza é uma maneira também como você transmite nas suas mensagens essa visão, né? E eu como eu te acompanho, né? Eu sei que você tem uma audiência que te ama, que te adora, cara, uma audiência que confia muito no que você fala, tá? Eu queria te perguntar o seguinte: como foi que você construiu essa autoridade? Como você construiu essa confiança na sua audiência que você tem hoje? Tem uma coisa que eu falo quando eu vou falar com o pessoal de cultura empresarial, que se dedique de coração ao seu time, que o seu time se dedicará de coração a você. Morra pelo seu time e o seu time morrerá por você. Então, nada mais é do que, é o famoso dar para receber, nada mais é do que você realmente se entregar como ser humano, e a partir do momento que você se entrega como ser humano, os seres humanos que receberam você se entregam como seres humanos também. E não tem nada de marketing digital, não tem nada de estratégia, não tem nada de tecnologia nisso. É o famoso It's all about people. Quer dizer, no final das contas são pessoas, não é tecnologia. Isso aqui que a gente está fazendo são pessoas, são duas pessoas conversando e provavelmente você que está escutando a gente está vendo duas pessoas, agora tem três pessoas, então, e começa uma egrégora, né? Começa um pensamento, uma coisa que eu falo, você pensa, aí você repete, aí um terceiro pensa e você repete aquilo para o outro. Então, tudo é a respeito de pessoas. Se a gente não perder a referência das pessoas, se a gente não perder essa... Porque tem uma coisa que eu percebo nesse, por exemplo, no nosso mercado, o mercado de internet marketing, de vender produtos digitais, de trabalhar com escala, automatização. Outro dia, um amigo meu chegou para mim e falou o seguinte: nossa, meu lançamento deu errado. Eu falei: nossa, deu errado? Mas por que deu errado? Ele falou: eu estava esperando 1 milhão. Nossa, mas 1 milhão? Não é assim, 1 milhão. 1 milhão. É um negócio assim, fácil, né? E quanto que deu? Deu 200 mil. Eu fiquei pensando, cara, olha que mundo louco que a coisa está se transformando. Falei, cara, 200 mil é o preço de um apartamento, cara. E dependendo de onde, é um baita apartamento, cara. Para muitos é muito dinheiro, cara. Assim, tudo bem, não foi 200 mil no bolso, foi 100 mil. Tá, 100 mil, cara. 100 mil reais. Há muito pouco tempo atrás, para eu ganhar 100 mil reais, eu tinha que trabalhar durante alguns anos. Então, a gente não pode perder a referência, a gente não pode perder de onde a gente veio, a origem. A origem, tudo veio das pessoas, quando você estava ali grudado na tua mãe e você achava que você e ela eram uma coisa só, e aí uma da hora você começou a andar e outras pessoas te auxiliaram, e você aprendeu com outras pessoas, você aprendeu com os seus professores, com os seus pais, com os livros. No final das contas, você chegou aqui por causa das pessoas, não por causa da tecnologia, não por causa do dinheiro. Então, quando você se dedica às pessoas, as pessoas percebem isso. É como você, o ser humano, ele tem uma capacidade incrível de perceber as coisas. Só que ele não percebe de maneira consciente, ele percebe de maneira inconsciente muitas vezes. Quando você olha e fala o seguinte: não sei, eu não gostei desse cara, tem alguma coisa errada. Você não sabe o que é. Por quê? Porque aquele sentimento que veio lá da tua mente subconsciente, ele não está expresso em palavras, ele está expresso em sentimentos. Você não sabe por quê, porque a tua mente consciente não sabe. Mas quando você se dedica, e o contrário também, né? Quando você se dedica, as pessoas entendem que você está se dedicando. Tudo, o teu corpo, a tua mente, a tua voz, os teus olhos, a dilatação da pupila, tudo isso, a tua cor, né? A circulação sanguínea, tudo isso é captado pela tua mente subconsciente. E por isso que não dá para enganar as pessoas. Quando você realmente acredita na humanidade, quando você realmente acredita que você pode transformar as pessoas, e você vai lá e é veemente para defender uma ideia que você ama, que você acredita que possa mudar essa pessoa, ela sente, ela percebe. Talvez ela não perceba com a mente consciente, mas lá no fundo, na mente subconsciente, eu sempre falo assim, mente consciente e mente inconsciente, né, que é o iceberg. Lá no fundo, ela olha e fala o seguinte: nossa, cara, esse cara está me passando alguma coisa que eu não sei o que é, mas deixa eu escutar. E isso é que desenvolve o relacionamento. O conteúdo tem que ser verdadeiro, o conteúdo tem que ser para transformar pessoas. Mesmo quando você está vendendo. Nossa, mas venda não está nesse pacote. É lógico que está nesse pacote. Se você vende alguma coisa que você não acredita,
As pessoas, elas vão comprar alguma coisa de qualquer maneira. E você fala, cara, não compra isso daqui. E não é porque é meu, é porque eu acredito que é isso que vai resolver o teu problema. Não é o outro eu não conheço, não é aquele, é esse daqui. Ou, sem falar de produtos, lógico, mas a questão é, quando você vende, você tem que vender algo que você realmente acredita que vai gerar uma transformação na vida daquela pessoa. E quando você acredita de corpo e alma, porque você já se transformou, porque você já viu diversas outras pessoas se transformando também, e você vai fazer a venda, você vende com muito mais impacto. Você vende com taxa de conversão 10%, né? Não 1%, porque as pessoas passam a acreditar, as pessoas percebem. Então a comunicação tem que ser verdadeira, ela tem que ser humana, ela não tem que ser uma comunicação planejada, né? Não tem que ser uma comunicação planejada, aquela coisa de não, agora eu vou escrever sobre tal coisa, eu vou usar o gatilho X. Tá bom, você pode até usar o gatilho X, mas se você não for verdadeiro, o gatilho vai ser nada. Por trás de tudo isso está a tua índole, está o teu caráter, está a sua vontade de ajudar as pessoas, está realmente naquilo que você veio fazer no mundo. A comunicação, o e-mail, o vídeo é só um a mais, é o canal, mas não é a base do negócio. É assim que se desenvolve, na minha opinião, uma comunicação de amor com a sua lista. E não é a lista, né? São as pessoas. Por trás de cada e-mail tem alguém ali do outro lado que tem necessidades, que tem dúvidas, medos, ansiedade. E ele confia em você. Se ele confia em você, é a tua missão, é o teu papel prover coisas de valor para ele. É aquele famoso de tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Quer dizer, a frase do Pequeno Príncipe mais conhecida e mais piegas também, né? Mas é a pura verdade. Você se torna responsável por aquilo que você cativa. E você tem uma grande responsabilidade nas mãos a partir do momento que alguém te entrega a confiança dela. Você pode usar aquilo para o bem ou para o mal. Aproveitando, Conrado, você divulga aqui para a nossa audiência aqui os seus canais, né, para as pessoas te encontrarem, acompanharem a WebLive, que eu acabei não citando no início, né, quando te apresentei, mas você fundou a WebLive, cara, que é uma grande agência. Eu estou acompanhando como você está lidando com essa agência, cara. Não é uma agência, né? A WebLive é uma editora digital na falta de um nome melhor. Mas sim. É uma editora digital, porque a gente não tem clientes, a gente é uma editora, a gente tem autores e esses autores são produzidos pela gente, como uma editora mesmo. Entendi. Então, as pessoas que ainda não conhecem ou querem conhecer um pouquinho mais, fala um pouquinho sobre a WebLive, passa aqui os contatos que você tem da WebLive, os seus canais no canal no Facebook, YouTube, enfim, o que você quiser promover, pode usar aqui o espaço para falar, tá bom? Tá, bom, o WebLive é uma editora digital. Qual é a nossa missão? Acho que o próprio nome, né, o WebLive, né, que pode ser lido como WebLive também, que é o trocadilho do WebLive com vida na web, né, mas é um trocadilho mais... Agora eu entendi. Isso que é o WebLive, né, por isso que a gente chama de WebLive. Então a empresa, na verdade, em 2010, eu tinha uma agência chamada PubliWeb. E eu estava naquela loucura de agência, aquela correria, e uma dada hora eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa para desopilar o meu cérebro, né? E eu resolvi criar uma ONG de crowdfunding para projetos sociais através de iniciativas na internet. Então tinha todo um plano e tudo. E aí o nome da ONG ia ser o WebLive ou o WebLive. Só que aí eu não criei a ONG, depois eu vendi a agência, e entrei em uma fase de 2 anos lá dando só o curso 8Ps, e quando eu montei a empresa para dar outros cursos, aí eu falei, nossa, eu tenho um nome, aí eu resgatei aquele nome para ser a nova empresa, a nova editora, e aí eu chamei de WebLive. Só que o próprio nome, né, WebLive, o próprio nome já explica o que a empresa é. A gente acredita que a educação e a inspiração transformam as pessoas. Então essa é uma crença nossa. Existem 2 coisas que transformam as pessoas: educação e inspiração. Ponto. E a gente trabalha exatamente nesses 2 pontos. A gente ensina e a gente inspira. E com isso aí a gente atinge a transformação. A transformação pode ser um insight, pode ser uma fórmula, uma dica, e aí a pessoa fala, nossa, ela toma um caminho diferente. Ela ia num caminho, de repente ela toma outro caminho, e aquele caminho vai fazer ela deslanchar. E a WebLive é uma empresa para educar e inspirar. O nosso meio, atualmente, é a internet. Só que a gente pode educar e inspirar de diversas maneiras.
A gente pode, a minha ideia é ter um canal de TV. O que eu quero, assim, o meu sonho é que a pessoa chegue em casa de noite, né, 7, 8 horas da noite, e ao invés de ela ver novela ou ver o Jornal Nacional, que só tem desgraça, aquilo que entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, é aquilo que sai da sua boca e das suas mãos. Então você tem que cuidar do que entra aqui dentro, porque é daqui de dentro que vai sair todo o teu futuro. Eu costumo falar que tudo é criado 2 vezes. Primeiro é criado aqui dentro, depois é criado no mundo real, né, que você vai lá e faz, ou fala. Então você tem que cuidar de tudo que entra aqui. Então o meu sonho é justamente cuidar para que as pessoas elas tenham algo inspirador ou educacional para verem quando elas chegarem em casa. Então essa é a ideia do canal de TV, né? Ela chega e fala, ela vê um filme inspirador, um documentário, uma entrevista, alguma coisa que engrandeça, que ilumine aquela pessoa e ela fale, nossa, eu vou dormir bem, vou dormir em paz, eu não vou dormir com cena de sangue, de guerra, de morte, o mundo está acabando, todo mundo sabe que o mundo tem problema. Ok, o que a gente vai fazer para mudar? Ficar olhando os problemas e falar, nossa, olha o problema, ó, é o problema, nossa, olha que problema. Para, isso não vai mudar nada. A questão é, legal, tem esse problema, agora qual é a minha parte? O que eu vou fazer para mudar? Eu vou fazer isso aqui, e cada um tem o seu papel. Alguns educam. Eu gravo um vídeo no YouTube, coloco um monte de vídeo, coloco um monte de coisa lá, eu tento mudar as pessoas em escala através de mídias sociais, mas outras pessoas distribuem sopa na rua, eu já fiz isso já, mas a escala para mim é muito pequena, eu quero mudar em grande escala. Então, quando você coloca coisas boas aqui dentro, você coloca coisas boas no mundo também. Você tem capacidade de elaborar conteúdo, mas você só elabora aquilo que tem aqui dentro. Então, quer dizer, a WeBelieve é uma empresa para educar e inspirar através de tudo. Hoje a gente estava hoje a gente estava falando aqui de fazer um GP. Vamos fazer um GP, cara. Ou vamos fazer um aparelho, um gadget, alguma coisa assim. Então, por isso que a gente fala que é uma editora digital na falta de um nome melhor. Mas a ideia é que a gente comece com uma editora, colocando cursos no mercado que transformem as pessoas, mas depois expanda para outras ferramentas que façam as pessoas se transformarem, serem o que a gente fala aqui, que a gente ajuda as pessoas a ser a melhor versão delas mesmas. Então todo mundo tem uma versão, a gente ajuda você a ser a sua melhor versão. Assim como a gente trabalha aqui dentro, toda sexta-feira tem aula de yoga, a gente viaja, é um esquema diferente aqui, a gente fala que o WeBelieve não é um emprego, o WeBelieve é um caminho que você vai seguir na tua vida. E algumas pessoas aqui já falam, aqui vai ser o meu último emprego, ponto. E essa é a frase que define o WeBelieve, né? Aqui vai ser o meu último emprego. É aqui que eu vou ficar, aqui que eu vou fazer minha vida e aqui que eu vou me aposentar, né? Eu vou ser presidente da WeBelieve Ásia, né? Eu quero ser o VP da WeBelieve América Latina. Então, é isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que pensar. Ver que a gente é muito maior, não a gente aqui, mas nós, né, somos muito maiores do que aquilo que as outras pessoas falam. Quando você é chamado de louco, você está num bom caminho, continue nesse caminho. Verdade. Eu posso fazer uma definição rápida aqui para a WeBelieve, que pensei aqui agora, né? A WeBelieve é uma plataforma de transformação, é uma plataforma de transformação de pessoas. Porque realmente uma agência não é. Agora está claro para mim que não é. E editora também já vai deixar de ser daqui a pouco, porque vocês já vão começar a expandir para outros segmentos. Então é uma plataforma de transformação, cara, no mundo talvez, né? Muito legal, cara. E Conrado, você quer que para finalizar aqui a entrevista, você pode deixar alguma dica final para quem está nos assistindo aqui nesse momento? Cara, a minha dica é mindset é contagioso. Anota essa frase. E o que é isso? Mindset é contagioso significa fique perto de pessoas que te engrandeçam e não pessoas que te diminuam. Não fique perto de pessoas que te criticam. Não fique perto de pessoas que te denigram. Você não precisa disso, você é muito maior do que isso, você é muito mais do que isso. Você é um ser que pode transformar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus amigos, a vida da sociedade, a vida do país, a vida do mundo. Você pode transformar 7 bilhões de pessoas. E você pode falar assim, não, eu não consigo. Por quê? Por que não? Você duvida que Henry Ford transformou a vida de, hoje, 7 bilhões de pessoas? Você duvida que o Andrew Carnegie transformou? Você duvida que o Rockefeller? Você duvida que o Richard Branson
está indo a galopes o Steve Jobs, e você fala, eu nunca vou ser um Steve Jobs. Por que diabos que você fala isso? Porque quem te falou isso, você pode ser quem você quiser, você pode chegar onde você quiser, desde que você saiba aonde você quer chegar. Então, se você tem um objetivo, não interessa qual é o objetivo, e não interessa o que digam para você também, nunca deixe que alguém diga quem você é, sem que você ache isso. Você tem que achar, não, eu sou isso, eu sei que eu sou isso. Quando você tem essa sapiência de que você sabe quem você é, você aí de fato consegue chegar onde você quiser, porque geralmente o que trava a gente são as outras pessoas que falam pra gente que a gente é aquilo que a gente na verdade não é, a gente é muito mais, porque elas não admitem. Tem uma frase, tem um conto, tem um livro muito bom chamado O Homem Medíocre, de um escritor argentino chamado José Ingenieros. Ele morreu, bom, já morreu. E esse livro tem um ponto que é genial. Deixa eu ver se eu lembro. Em um lodaçal, eu lembro mais ou menos das palavras. Em um lodaçal, um sapo barrigudo percebeu um pirilampo sair por detrás das pedras. Tomado pela inveja e pela incapacidade de acreditar que nenhum ser poderia ter habilidades que ele mesmo nunca teria, saltou para cima do pirilampo e cobriu com o seu ventre gelado. O pirilampo perguntou: por que me cobres? E o sapo respondeu: e tu, por que brilhas? Quer dizer, algumas pessoas elas não admitem que você brilhe, e ela vai tentar te cobrir com o ventre gelado dela. Você não pode deixar, você tem que continuar a tua caminhada independente disso. Então, mindset é contagioso, se junte com pessoas que têm um mindset diferente para que você de fato construa a sua vida, não a vida que o outro acha que você deveria ter, ou a vida que o outro acha que você deveria ter, porque ele mesmo não conseguiria ter a vida que você quer. Então, construa a sua vida, você é responsável pelo seu futuro e pela sua felicidade, nunca se esqueça disso. Excelente, cara. Ótimo. Conrado, eu queria te agradecer muito aqui por você ter participado, dado o seu tempo aqui para poder dar a sua palavra aqui, compartilhar seu conhecimento aqui com a audiência, com quem está aqui nos assistindo, tá? Então, cara, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, tá bom? Legal. E você que assistiu essa entrevista, cara, se você gostou dessa entrevista, cara, deixa um comentário aqui embaixo. Aqui nessa página você vai ter acesso a um resumo do que nós conversamos aqui, tá? E vai ter também a versão em áudio para você poder baixar. E embaixo de tudo isso que eu acabei de falar, você vai poder deixar um comentário, conversar com quem também já assistiu também, falar o que você achou, o que não achou, o que gostou, o que não gostou, se concorda, se não concorda com o que eu falei, com o que ele falou, tá bom? Mas o espaço aqui é livre para vocês poderem comentar, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!